Olá pessoal, vamos começar aqui mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos dar uma introdução ao estudo da célula, falando dos tipos celulares, mas a maior parte do nosso tempo aí nós vamos falar da membrana plasmática, tá? No final também vamos falar um pouquinho sobre parede celular. Muito bem, então vamos lá. As células, né, são classificadas em dois tipos fundamentais, né, as chamadas células procariotas e as chamadas células eucariotas. A célula procariota, ela tem membrana plasmática, ela tem o citoplasma e o material genético dela, que é um DNA, também chamado de nucleoide, esse material genético se encontra espalhado em contato com o citoplasma. Tá? No citoplasma, a gente só vai encontrar um tipo de estrutura, organela, que é o ribossomo, responsável pela síntese de proteína. E na maioria das células procariotas existe, além da membrana plasmática, uma parede de reforço chamada parede celular, certo? A célula eucariota é uma célula mais complexa. Ela também vai ter a membrana plasmática, ela também tem o citoplasma. Aí vocês percebam que é um citoplasma muito complexo, além dos ribossomos, né? Que é a única organela que está presente em célula procariota e célula eucariota. Então, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, o sistema golgiense, mitocôndria. E como aqui o exemplo é uma célula vegetal, mostrando também vacúolo, cloroplasto, etc. Certo? Muito bem. Então, existe a membrana plasmática, existe o citoplasma, e o material genético, né, fica envolvido por uma membrana chamada carioteca. Então, esse é o chamado núcleo, ou núcleo verdadeiro, tá? Possuindo lá a cromatina, que é o material genético propriamente dito, DNA associado com proteínas, e o nucleolo, que é um acúmulo de RNA ribossômico e proteínas dentro do núcleo. Mas o que interessa aqui no momento é o seguinte: célula procariota, membrana, citoplasma pobre em organelas, material genético ou nucleóide, não envolvido por carioteca, né, em contato com o citoplasma. E célula eucariota, membrana plasmática também, né, citoplasma mais complexo e núcleo envolvido por carioteca, separado então do citoplasma, certo? Como aqui é uma célula vegetal, por exemplo, ela também tem parede celular, que no caso dos vegetais é formada de celulose, pode ser chamada também de parede celulósica, certo? Mas a célula vegetal não é o único tipo de célula eucariota. Tirando, então, bactérias e cianobactérias, antigamente chamadas de algas azuis, né, que são as células procariotas, todas as outras células são eucariotas. Células de plantas, de animais, de fungos, de protozoários e da maioria das algas. Por que eu digo maioria das algas? Porque vocês vão encontrar referência a cianobactérias como sendo algas, algas azuis cianofícias, cianófitas. Vocês vão encontrar essa referência, tá? Só que hoje elas são tratadas preferencialmente como bactérias. Então, procariotas, células procariotas, bactérias, cianobactérias, células eucariotas, de plantas, de animais, de fungos, protozoários, da maioria das algas, excetuando então as algas azuis cianobactérias. Gente, um termo que vocês encontram muito também é procarionte ou procarioto. Então, o que é procarionte ou procarioto? É o organismo formado de célula procariota. Né? O que é um eucarionte ou eucarioto? É um organismo formado de células eucariotas. Por exemplo, nós animais, né, somos eucariontes ou eucariotos, porque somos formados de células eucariotas. Tá? Então essa é a diferençazinha desse termo aí, diferença que muitas vezes passa desapercebida. Então são os tipos celulares básicos. Tá? Principal diferença entre célula procariota e eucariota: núcleo. Célula procariota não tem um núcleo verdadeiro, ela tem um nucleóide. Nucleóide quer dizer parecido com o núcleo, material genético em contato com o citoplasma. Célula eucariota tem um núcleo verdadeiro, núcleo envolvido por carioteca. Outra diferença: o citoplasma da célula procariota, mais simples, única organela, ribossomo. Citoplasma da célula eucariota, mais complexo, além dos ribossomos, retículo endoplasmático, mitocôndria, complexo de Golgi, né, um monte de outras organelas aí. Né? E outra diferença é o tamanho. Tá? Observe que os desenhos aqui não estão na mesma escala,
Em resumo, uma célula eucariota, em termos de volume, é 1000 vezes maior do que uma célula procariota. O que quer dizer isso? Dentro de uma célula nossa, célula eucariota nossa, caberiam cerca de 1000 bactérias. Tá? Ok? Então existe essa diferença aí. Enquanto a célula procariota tem 1, 2, 3 micrômetros, né? 10 a menos 6 do metro, 1, 3, 6 micrômetros aí de comprimento maior, uma célula eucariota, como uma célula vegetal, por exemplo, tem 70, 80 micrômetros. Certo? A célula nossa animal é um pouco menor, 40, 50 micrômetros. Mas a célula eucariota, em termos de volume, é 1000 vezes maior que uma célula procariota. E já adiantando uma coisinha aqui para vocês, uma célula procariota, em termos de volume, é 1000 vezes maior que um vírus. Quer dizer, dentro de uma bactéria caberiam 1000 vírus. Tá certo? Em termos de volume, ela é 1000 vezes maior. Tá? Vírus não é célula, hein? Vírus não é classificado como célula. Muito bem, então vamos falar da membrana plasmática, né? A membrana plasmática que está presente em todos os tipos celulares, chamada também de membrana celular ou plasmalema, né? Essa membrana plasmática, ela tem algumas funções básicas, né? Algumas funções aí que são fundamentais. Ela determina o limite da célula, né? Onde a célula termina. Ela segura, ela segura o citoplasma, né? E ela é responsável pelo transporte, entrada e saída de material da célula, né? Mas tem outras funçõezinhas associadas a ela também. Então, a membrana plasmática, membrana celular ou plasmalema, certo? As primeiras imagens de microscopia eletrônica mostravam a membrana plasmática desse jeito aí, ó, né? Essas três faixas aqui, uma faixa mais escura, uma faixa mais clara, uma faixa mais escura, certo? O pessoal, inicialmente, pensou que era proteína, lipídio, proteína. Por quê? Porque eles já sabiam a composição química da membrana. Eles nunca tinham visto a membrana. Ela só é visível no microscópio eletrônico. No microscópio comum não dá para ver, não. Então eles não sabiam, nunca tinham visto, mas eles sabiam a composição. Testes bioquímicos, né? Eles já sabiam a composição. Então eles imaginaram que era proteína, lipídio, proteína. Vocês chamaram isso de unidade de membrana. Tá? Isso mais ou menos ali em 1950. Tá? Posteriormente, o pessoal descobriu que não era isso. Que essa imagem, né, escuro, claro, escuro, era por causa das substâncias utilizadas para preparar o material, né, para observar o microscópio eletrônico, os contrastes que a gente chama. Especialmente um contraste chamado tetróxido de ósmio, né, que agarra na membrana e dá essa imagem aí, né, de 3 camadas, tá, ou unidade de membrana. Tá? Hoje a gente sabe que a estrutura da membrana é outra, está esquematizada aqui do lado, nós vamos falar muito dela agora. Tá? Então, essas coisinhas parecendo pirulitos aí com 2 rabinhos, às vezes aparece desenhado com um só também, mais simples, né? Esquema, né? É o chamado fosfolipídio, está presente na membrana plasmática, fosfolipídio. E também está presente colesterol, colesterol também é lipídio. Então a membrana tem uma natureza lipídica, fosfolipídio e colesterol, tá? Gente, um detalhe, colesterol só na membrana de célula eucariota, tá? Célula procariota não tem colesterol, não tem esteroide de tipo nenhum. Em meio a essa dupla camada, né, de lipídios, que a gente chama então de bicamada lipídica, você encontra proteínas incrustadas aí no meio, né? Que é uma proteína, que outra proteína, que outra proteína. E do lado de fora da célula, seria aqui, né, externamente à célula, encontra carboidratos, que podem estar ligados tanto nos fosfolipídios, quanto podem estar ligados nas proteínas. Tá? Então essa é a estrutura geral, mas nós vamos falar bastante dela aqui agora. Tá? Falando aí no modelo, então, do mosaico fluido, descrito, então, por Singer e Nicholson, em 1972. Né? Então eles foram os primeiros a observar essa estrutura de bicamada lipídica com proteínas incrustadas, já em 72, e propuseram o modelo deles, né? Então o modelo deles basicamente é isso aí, ó, a bicamada de lipídio e proteínas incrustadas. Aqui numa outra visão, a bicamada de lipídios e as proteínas incrustadas, algumas atravessando a membrana totalmente, outras não. Então o que eles viram em 72 foi isso, tá? E eles concluíram que essas coisas se movimentam. Essas proteínas podem se movimentar para lá e para cá.
tá certo? Inclusive, gente, isso já caiu em prova do Enem aí 2 vezes, tá? Esse mosaico fluido, a fluidez, a movimentação das proteínas nesse mar de lipídios que está aí no meio, tá certo? Então você vê como se fossem ilhazinhas, né? E elas podem se movimentar, tá certo? Por isso que chama mosaico fluido. Mosaico, mistura de coisas. Fluido, as coisas são móveis, elas se movimentam, tá certo? Aqui do lado nós temos esquematicamente não, detalhadamente, a estrutura de um fosfolipídio. Gente, não precisa guardar isso aqui, pelo amor de Deus, agora não, deixa isso para a faculdade, tá? Então esse aqui é um fosfolipídio, ele é formado de um álcool chamado glicerol, um álcool de 3 carbonos, onde estão ligados 2 moléculas de ácido graxo, né? Às vezes as cadeias são saturadas, às vezes elas têm ligação dupla, que provoca essas dobrinhas aí, né, no fosfolipídio. Isso também já foi perguntado aí no Enem, esse detalhezinho aqui, mas já uma pergunta mais relacionada à química, certo? E existe um grupo fosfato, onde está ligado a uma outra substância, no caso aqui a colina, certo? Então isso aqui é o fosfolipídio, tá? O que interessa do fosfolipídio? Interessa você saber que essa parte aqui de cima é solúvel em água, hidrofílica. É aquela cabecinha lá do pirulito que estava desenhada aí, né? Aqui anteriormente, ó. Essa cabecinha aqui, ó, é a região hidrofílica. E a cauda, o rabinho, né? A cauda são as regiões hidrofóbicas aqui, são os ácidos graxos, tá? Que não são solúveis em água, perfeito? Então aqui está esquematizado um fosfolipídio, né? Região, ó, aqui seria aquela cabecinha lá, né? Daquele pirulito, região hidrofílica, e a cauda aí, região hidrofóbica, certo? Esquematicamente é isso aí, beleza? Olha aí uma outra representação. Vocês vão encontrar muitas representações dessas aí, se pesquisarem na internet, tá? Essa está muito bacana, né? Mostrando a bicamada fosfolipídica. Não está mostrando aqui o colesterol, tá? Nem sempre eles representam o colesterol. As proteínas incrustadas, né? Proteínas integrais que atravessam totalmente a membrana, proteínas periféricas que ficam só ali na periferia, tá? Essa conceituação que varia de autor para autor, não vou preocupar com isso agora não, tá? O exterior da célula, você vê os carboidratos ligados aqui no exemplo, ligados apenas nas proteínas, mas pode ligar no lipídio também. Para fora, então, o exterior da célula, para dentro, o citoplasma, tá? Observe que as bolinhas aí, a região hidrofílica, né, dos fosfolipídios, e os rabinhos deles aqui, as caudinhas deles aqui, região hidrofóbica, certo? Aqui uma outra representação, né? Aqui você vê a mesma coisa, tá? A bicamada lipídica, aqui ele representou o colesterol, né? Botei o nome aqui, ó, você vê, colesterol, né? Bicamada lipídica, né? Os carboidratos externamente, ligados nos lipídios, glicolipídio, ou ligado na proteína, glicoproteína, tá? As proteínas incrustadas, né? Aqui para dentro, então, o citoplasma. Lá fora, né, para cima, e o meio extracelular, fora da célula. Aqui para dentro, o citoplasma, onde você percebe, né, que a membrana se liga, se associa com os filamentos do esqueleto celular do citoesqueleto. Tá? Então a gente costuma dizer que a membrana plasmática é assimétrica. Como assim assimétrica? Carboidratos só do lado de fora. Não tem carboidrato do lado de dentro. Tá? Então a assimetria começa aí. Carboidrato só do lado de fora. E do lado de dentro, ela se prende, ela se liga aos filamentos do citoesqueleto. Tá? Então, você ouvir falar em membrana plasmática assimétrica, está querendo dizer isso aí. Bom, então está aí o modelo simplificado, né? Singer e Nicholson, 1972, né? A bicamada de lipídios, aqui eu representei só com um tracinho, a parte hidrofóbica, né? Parte hidrofílica, parte hidrofóbica. Representei só com um tracinho aqui. Muito bem. Então você vê carboidratos, ó, ligados aqui, por exemplo, no lipídio. Então esse lado de cima aqui é o lado de fora da célula, tá? E esse lado de baixo, então, é o lado de dentro da célula. E você vê as proteínas incrustadas totalmente ou parcialmente aí na bicamada lipídica, certo? Agora, presta muita atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Vou mudar o slide. Observe essas proteínas aqui, ó. Observe essas proteínas grandes aí, tá? Se movimentaram.
Então, essa é a ideia de mosaico fluido. As proteínas podem se movimentar por várias razões para exercer várias funções. Tá? No caso aqui, a movimentação das proteínas criou um canal entre elas. Então, isso é uma função da membrana, o transporte, canais de transporte. Por esse canal, passam substâncias solúveis em água, hidrossolúveis, como a própria água, glicose, alguns aminoácidos, sais minerais ou íons, né, mesma coisa, etc. Tá? Agora, entre os lipídios, atravessam as substâncias que são solúveis em lipídios, lipossolúveis, né, como aquelas vitaminas K, A, D e E, né, que são lipossolúveis, né? Então, várias substâncias solúveis em lipídios, ácidos graxos, tal, podem atravessar aqui por meio da bicamada lipídica, não precisam de um poro especial, igual as substâncias hidrossolúveis precisam, né, gente? Se ela é hidrossolúvel, ela não consegue passar no meio de lipídio. Então, ela precisa de um poro especial. Perfeito? Então, esse é o modelo do mosaico fluido, Singer e Nicholson, 1972. Outra representação do modelo mosaico fluido, bonitinho, né? Depois identifica aí, ó, fosfolipídio, colesterol, carboidratos externamente, proteínas, né, incrustadas, bicamada lipídica, etc. Esse slide aqui é para falar dos carboidratos de membrana. O que são os carboidratos de membrana? São carboidratos que estão ligados nos lipídios ou nas proteínas, do lado de fora da célula. Que funções eles exercem? Função de adesão entre as células, tá? São responsáveis pela união de uma célula com outra. Então, eles participam dessa união, não só eles não. Tem outras coisas também, o íon cálcio é importante, né, para a união entre as células, mas eles têm uma participação na adesão das células. Eles têm uma participação importante na chamada inibição por contato. O que é isso? Uma célula encosta na outra. Os carboidratos de membrana de uma célula encostam nos carboidratos de membrana da outra célula. Isso inibe a divisão das duas células. As células não dividem, tá? Imagina o seguinte, uma célula no meio de um monte de outras células, num tecido qualquer. Então, essas células, como estão encostando nas células vizinhas, a divisão celular é inibida. Porque não tem para onde essas células irem, né? Está cheio de célula ali. Então, a divisão celular é inibida. Porém, se uma célula morre, então essa inibição desaparece, né? Não tem mais aquele contato com a outra célula do lado, e isso estimula as células vizinhas a reproduzir e ocupar o espaço da célula que morreu. Tá certo? Então, essa é a importância da inibição do contato. E a histocompatibilidade é feita por um grupo de glicoproteínas, né? Glicoproteínas da membrana, certo? Chamadas de HLA. Isso aí vem do inglês antígenos dos leucócitos humanos, mas não é só em leucócito, não, toda célula nossa tem. Esses antígenos de histocompatibilidade são responsáveis, então, pela compatibilidade dos tecidos. Como assim? Todas as células suas têm os mesmos HLA, tá? São 8 tipos de HLA, 4 você recebe do seu pai, 4 você recebe de sua mãe, como se fosse um código, tá? Então, todas as células suas têm esses 8 HLA iguaizinhos. Se você vai precisar de um transplante de órgão, um rim, por exemplo, você tem que receber um rim de uma pessoa que tem os HLA compatíveis com os seus, tá? Pelo menos 50%, certo? Aí vai tomar substâncias imunossupressoras, que hoje são muito modernas e tal, para evitar a rejeição desse órgão, né? Se ele não for 100% compatível. Agora, se ele for 100% igual ao seu, excelente. Tá? Agora, aqui é detalhe. Onde você acha um órgão mais parecido com o seu? Na família, porque é uma herança genética. A chance de você achar um órgão 100% compatível com o seu fora da sua família, tá? É de uma chance em 1 milhão. Certo? Então é bem difícil achar um órgão aí fora da sua família, tá? Exatamente compatível com o seu. No implante ou transplante de medula óssea, a compatibilidade tem que ser 100%. Porque a medula óssea produz as células de defesa que reconhecem o que é do seu corpo e o que não é. Então, se você recebe uma medula óssea diferente dos seus HLA, as células de defesa que ela vai produzir, né, não vai reconhecer as células do seu organismo. Aí vai ser um problemão,
certo? Aí não tem jeito, aí você vai combater o organismo inteiro, tá? Então, para transplante de alguns órgãos, basta 50% de semelhança dos HLA, mas para transplante de medula óssea, é necessária a semelhança de 100%. Perfeito? Então, os HLA têm essas funções aí. Detalhe, as células tumorais, câncer, têm defeitos nos carboidratos de membrana, certo? Por isso que elas reproduzem feito doidas. Elas não têm inibição por contato, elas não reconhecem que tem célula do lado delas, por causa do defeito nesses carboidratos de membrana. E por isso também que algumas podem se soltar do tumor e ir para outro órgão, o que caracteriza então o chamado tumor maligno, né? Essa capacidade de invadir outros órgãos, tá? Então o câncer tem a ver também com o estudo desses carboidratos de membrana. Bom, a membrana então delimita a célula, né? Contém contenção do citoplasma, segura o citoplasma e o núcleo lá dentro, e a membrana tem importantíssima função de transporte. O transporte através da membrana pode acontecer de forma passiva ou de forma ativa. O transporte passivo é aquele que não envolve gasto de energia. Não envolve gasto de energia. Tá? Transporte ativo envolve gasto de energia. Ramon, como assim? Transportar sem envolver gasto de energia? Gente, existe um princípio na física, um princípio na termodinâmica, que diz que é uma tendência natural, espontânea, as substâncias irem do local onde existe maior quantidade para o local onde existe menor quantidade. Tá? Então você vai imaginar, por exemplo, um açúcar dentro d'água. Ele vai do local de maior concentração, onde tem mais açúcar, para o local de menor concentração, onde tem menos açúcar. Isso é uma tendência natural. Se o transporte segue essa tendência natural, ele é passivo, não gasta energia. Tá? Agora, se ele contraria essa tendência natural, aí ele tem que gastar energia. Aí é o transporte ativo que a gente chama. Perfeito? Então vamos ver os tipos de transporte passivo. Difusão simples. Passagem de solutos e gases. Solutos, né? Gases são considerados solutos também. Então você imagina, você tem um soluto, açúcar, por exemplo, dentro d'água, tá? Então a passagem desse açúcar, desse soluto, ou esse gás que está ali dissolvido dentro d'água. Estou falando água, gente, porque nós estamos falando de seres vivos, o meio é fundamentalmente água, né? A passagem desses solutos do meio mais concentrado para o menos concentrado. Quer dizer, de onde tem mais para onde tem menos. Através de uma membrana que permita essa passagem, uma membrana permeável. Então, nas nossas células, por exemplo, você vê aí o oxigênio em grande quantidade fora da célula, pequena quantidade dentro da célula. Então, a tendência do oxigênio é entrar na célula. Ao contrário, o gás carbônico em grande quantidade dentro da célula, pequena quantidade fora da célula, a tendência dele é sair da célula. Perfeito? Ok? Então, isso aí é difusão simples, tá? Difusão simples. Difusão facilitada é semelhante a isso que nós falamos, mas tem participação de uma proteína de membrana chamada proteína carreadora ou proteína carregadora, como você quiser. Tá? Essa proteína modifica a sua forma e facilita a difusão, sem gasto de energia. Tá? E a favor do gradiente de concentração. O que quer dizer a favor do gradiente de concentração? De onde tem mais para onde tem menos. Tá? Então você imagina que do lado de fora da célula tem uma molécula a ser transportada, ela liga nessa proteína da membrana, existe um ponto de fixação aí dessa proteína, essa molécula liga nessa proteína de membrana, a proteína muda de forma e joga a molécula para dentro da célula, sem gasto de energia. Tá? Então, quando a molécula liga na proteína, ela provoca uma mudança estrutural. Tá? Provoca mudança estrutural, altera aquelas cargas elétricas, dobramentos, e aí a proteína muda de forma, joga a molécula para dentro da célula. Soltou a molécula, volta à forma anterior, prontinha para transportar outra molécula. Tá? Então essa é a difusão facilitada. Glicose, por exemplo, costuma ser transportada para dentro das nossas células pelo processo de fusão facilitada, certo? Mas é isso, tá? É igual a difusão, só que tem uma proteína ajudando, não gasta energia.
E a famosa osmose, né? Muita gente usa aí o termo osmose aí no dia a dia aí, né? E nem sabe do que se trata direito, né? Então, a osmose é a passagem de água do meio menos concentrado, teve um errinho aqui do slide, desculpa, tá? Não percebi. Passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Do menos concentrado para o mais concentrado. Menos concentrado também é chamado de hipotônico, mais concentrado também é chamado de hipertônico. Através de uma membrana semipermeável. Tá? O que é a membrana semipermeável? No caso da biologia, só deixa passar solvente, só deixa passar água. Tá? Aí você vai perguntar, senhor Ramon, mas espera aí, você me confundiu todo aqui agora. Você falou que a osmose é passivo. A osmose é passiva. Mas a água está indo de menos para o mais. Então, presta atenção. Tá? A água está movimentando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Tá? Mas olha aqui, ó. Olha o desenho esquemático aqui. Né? Imagina um recipiente separado em dois. Aqui no meio nós temos uma membrana, né? Uma membrana semipermeável. Tá? Ali no meio, separando aqui os dois lados aqui. Eu tenho uma membrana semipermeável aqui no meio. Muito bem. Do lado A tem água e um soluto, açúcar, por exemplo. Do lado B tem água e um soluto também. Se a membrana fosse permeável, se a membrana deixasse o soluto passar, qual que seria a tendência do soluto? A tendência dele é ser passar de B para A. Quando ele passa de B para A, ele igualar as concentrações dos dois lados. Então, essa é a tendência termodinâmica. Tá? O soluto passar de B para A. Só que a membrana é semipermeável. Ela não deixa passar o soluto, só deixa passar o solvente. Então, observe aqui agora. Proporcionalmente, vai contar as bolinhas não, que é bobagem, vai dar igual. Tá? Proporcionalmente, onde tem mais solvente? A ou B? Proporcionalmente, onde tem mais solvente? Bolinhas azuis. Do lado A ou do lado B? Do lado A. Tem muito mais solvente do que soluto. Então, se tem mais solvente do lado A, o solvente, a água, o solvente, vai passar de onde tem mais água para onde tem menos água. A água está passando de onde tem mais para onde tem menos. Onde tem mais água para onde tem menos água. Tá certo? E onde tem mais água? No meio menos concentrado. E onde tem menos água? No meio mais concentrado. Então a água está passando de onde tem mais água para onde tem menos água, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Mas ela está seguindo a tendência, tá certo? De onde tem mais para onde tem menos. Tá? E aí qual que é a ideia? Vai diminuir a água do lado A, vai aumentar a água do lado B. E o lado A vai ficar mais concentrado, o lado B vai ficar menos concentrado. Entendeu? Aí a tendência é o quê? Tendência, igualar as concentrações. Pode ser que não iguale, mas a tendência é igualar as concentrações. Perfeito? Essa é a ideia, então, da osmose. Passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Passagem de água de onde tem mais água para onde tem menos água, através de uma membrana semipermeável. Isso não gasta energia, certo? Dois exemplos clássicos aqui, ó. Célula vegetal, célula animal em seguida. Célula vegetal. Olha aqui, ó. A hemácia normal, o globo vermelho normal nosso, tem uma forma de disco bicôncavo, né? Um disco achatado com duas concavidades. E a concentração salina dentro dela corresponde a 0,9%. Tá? Concentração de substâncias dentro dela corresponde a 0,9%. Né, que seria 0,9 gramas de sal em 100 gramas de água. Tá? Corresponde a isso, equivale a isso. Se eu pego essa hemácia normal, coloco no soro fisiológico, tá? Que é a água com sal de cozinha a 0,9%. Mesma concentração, não é? Isotônico, mesma concentração, isotônico. O que vai acontecer? A água vai entrar na célula, ou a água vai sair da célula? O que vai acontecer? A célula tem 0,9. O ambiente, o meio onde ela se encontra, 0,9. A água vai entrar ou a água vai sair? Nenhum dos dois, né? Não, os dois. As duas coisas vão acontecer.
tá? Para cada molécula de água que entrar, uma outra vai sair, tá? Vai haver um equilíbrio nesse movimento, tá certo? Então vai ter osmose para dentro, vai ter osmose para fora, na mesma velocidade, na mesma intensidade, que a gente chama de isosmose, tá? Isosmose, tá? Bom, agora, se eu pego essa hemácia, coloco no ambiente, no meio, sal, né, solução salina, de concentração 1,5%, então o que vai acontecer? Predominantemente a água vai sair da hemácia. A hemácia é 0,9, o ambiente é 1,5, né? A água vai do meio menos concentrado 0,9, o mais concentrado 1,5, exosmose, osmose para fora. E a hemácia então vai murchar, que a gente chama de hemácia murcha, hemácia crenata. Ela fica com esse aspecto murcho aí. Agora, se eu coloco a hemácia num ambiente de concentração 0,6, aí o que vai acontecer? A água vai entrar na hemácia. A hemácia vai perder aquela forma dela de disco bicôncavo. E se o meio for menos concentrado ainda, vai entrar tanta água que a hemácia vai arrebentar, chamada hemólise. Isso, gente, eu estou exemplificando com hemácia, mas poderia ser qualquer célula animal. Tá? No meio, mesma concentração, isosmose. No meio de concentração maior, perde água, murcha. No meio de concentração menor, ganha água até arrebentar. Tá? Isso para células animais. Para a célula vegetal, tem duas diferenças. Primeiro, a célula vegetal possui uma estrutura chamada vacúolo de reserva, que contém água, sais minerais, açúcares, pode ter pigmentos, etc. Vamos chutar uma concentração aqui, 1%, porque isso varia de vegetal para vegetal. Vamos pegar uma concentração aqui, 1% do vacúolo. Tá? E tem a membrana, e por fora da membrana tem a parede celular, que nós vamos falar no finalzinho dessa aula a respeito da parede celular. Tá? Muito bem. A água desse vacúolo é uma água de troca. Como assim? Toda vez que a célula vegetal ganha água, a água vem para esse vacúolo. Toda vez que a célula vegetal perde água, a água sai desse vacúolo. Tá certo? Pelo menos a tendência é essa. Funcional é isso. Tá? O funcional é isso acontecer. Perfeito? Então você tem uma célula de vacúolo 1%, no meio de concentração 1%, isosmose, entra e sai água, tal, sem problema. Agora, se eu colocar no meio mais concentrado, 1,5%, o vacúolo vai danar a perder água. E ele vai diminuindo de tamanho, inclusive está ficando mais concentrado, você está vendo aí no desenho, que eu fiz questão de mostrar aí que está escurecendo, está ficando mais concentrado. A célula murcha, porque o vacúolo é um grande espaço, né? Ele vai diminuindo, então a célula vai diminuindo, afastando da parede celular, né? Vai criando um espaço aqui entre a célula e a parede celular, tá? Ela vai murchando aí cada vez mais aí dentro desse esqueleto aí, né? Dessa armadura aí que é a parede celular, tá? Então isso é a perda de água do vacúolo, plasmólise. A planta morre? Depende. Se a planta estiver perdendo água do vacúolo, tudo bem. Agora, se ela começa a perder água daqui de fora do citoplasma, ó, tá? Se ela começa a perder água do citoplasma, aí a célula pode morrer. Tá? É o que acontece quando você viaja e deixa um vasinho de planta em casa e ninguém molhou. Tá? Então você viajou lá uma semana. Você voltou, o vaso está murcho. Por que o vaso está murcho? Porque as células estão murchas. As células passaram por esse processo, elas estão murchas. O vaso, as folhinhas estão lá, estão tudo murcho. Né? Tudo caidinha lá, as folhinhas lá, tudo caidinho. Aí você vai e molha. Se as células não morreram, o que vai acontecer? Na hora que você colocar água, aquele meio vai diluir. Por exemplo, vai para 0,5%. Você colocou água na terra, então diluiu aquela água, aquele meio lá da terra, vai para 0,5%. Aí o que vai acontecer? Vai entrar água dentro do vacúolo. Se a célula estiver viva, vai acontecer isso. O vacúolo vai encher de novo, as células vão encher, a planta vai ficar viçosa de novo. Tá? Agora, se a célula já tiver morrida, aí não tem jeito. Tá? Aí não tem como recuperar. Perfeito? Bom, então quando eu coloco uma célula que sofreu plasmólise, murchou, coloco no meio menos concentrado, entra a água, ela sofre deplasmólise. Ela incha. Ah, Ramon, ela vai estourar. Não, não vai.
Não vai porque a parede celular não deixa. A parede celular tem uma função de proteção, que nesse caso a gente chama proteção osmótica. Então a célula vegetal não arrebenta por entrada de água por osmose. A célula animal arrebenta, a célula vegetal não. Tá? Então a parede evita que ocorra a ruptura da célula. Certo? Gente, na verdade, o ideal para a planta é esse estado aqui, ó. Tá? O ideal para a planta é que ela esteja nesse estado aí. Tá? Então aqui, ó, célula plasmolizada, perdeu água por osmose. Célula túrgida, ganhou água por osmose. Túrgida, turgescência, turgor, tá? Inchada, tá? Então o ideal é as células ficarem desse jeito. Por quê? Porque elas empurram umas às outras, elas estão inchadas, elas empurram umas às outras. Então imagina na folha, né? A folha estava lá, murchinha lá, certo? Aí as células vão absorvendo água, empurrando umas às outras, empurrando umas às outras. A folha vai ficar, né? A folha vai ficar toda aberta, né? Recebendo mais luz para a planta fazer fotossíntese. Então o ideal é essa situação aí, ok? Bom, passando para o transporte ativo, transporte que envolve gasto de energia. Dois processos famosos, certamente vocês já ouviram falar, fagocitose e pinocitose, tá? Conceito de fagocitose, gasta energia, hein, gente? Gasta energia, certo? Gasta energia. Conceito de fagocitose, englobamento de partículas sólidas, com emissão de pseudópodes, falsos pés. Então está aqui um glóbulo branco, por exemplo, né? E uma bactéria. Então o glóbulo branco vai emitir projeções da membrana, que são os pseudópodes, que vão envolver a bactéria e vai englobar a bactéria e trazer para dentro da célula. Tá? Então a bactéria foi fagocitada. Ela está dentro da célula envolvida por um pedaço de membrana. Isso é chamado de fagossoma. Tá? Englobamento de partícula sólida com emissão de pseudópodes. Então, glóbulos brancos fazem isso na nossa defesa, amebas fazem isso para se alimentar, por exemplo. E pinocitose, englobamento de partícula líquida sem emissão de pseudópodes. A partícula líquida, uma gota de gordura, gota de óleo, por exemplo, encosta na superfície da célula, empurra a membrana cede, aí forma-se um canal, chamado canal de pinocitose, depois fecha lá em cima e a gota de óleo de gordura está aí envolvida por uma membrana também, chamada pinossoma, esse conjunto chamado pinossoma, tá? Fagossoma, corpo que foi fagocitado, pinossoma, corpo que foi pinocitado. Fago significa comer, tá? Fago significa comer, por isso que a gente fala partícula sólida. Pino significa beber, por isso que a gente fala partícula líquida, tá? Bom, células do intestino, por exemplo, fazem isso para absorver lipídios aí, óleos, gorduras, etc, tá? Agora um detalhe, gente, quando você estiver na faculdade, a conceituação muda, tá? Não vai ser exatamente essa aqui não, isso aqui é uma simplificação, tá? Na faculdade você vai ouvir falar em fagocitose, pinocitose, micropinocitose, tá? Que são conceitos relacionados com o tamanho da partícula, tá? Então partícula muito grande é fagocitose mesmo, partícula menor já é pinocitose ou micropinocitose, tá? Isso aí na faculdade vocês vão detalhar mais. Mas por enquanto, para vocês, ensino médio, Enem, vestibulares, né? Fagocitose é isso, tá? Pinocitose é isso, partícula sólida com pseudópodes, partícula líquida sem pseudópodes, tá? É um nível de simplificação, tá, gente? Isso é comum, não assusta com isso aí não. Depois, o professor falou errado lá atrás. Não, nós estamos num nível de ensino, né, que a gente faz algumas simplificações, algumas concessões, tá? Então a gente faz isso aí, porque depois, né, tem aí a graduação para você, tem o mestrado, tem o doutorado, e aí vocês vão, né, chegando mais perto da verdade científica, né? E é bom lembrar, principalmente nos dias atuais, né, que a verdade científica é a melhor explicação que temos para as coisas naquele momento. Verdades científicas mudam, tá certo? Mas graças a pesquisas bem feitas, resultados discutidos, publicados, significativos, né? A ciência não muda porque a gente quer que ela mude, não, né? Bom, vamos adiante aí. Existe um outro processo de transporte ativo, que é a endocitose mediada por receptor. Olha bem, fagocitose e pinocitose são mecanismos de endocitose, tá? Endo para dentro, né? São mecanismos de endocitose. Inclusive, se você quiser chamar fagossoma e pinossomo de endossomo, tudo bem,
certo? Agora, existe uma endocitose específica, que é chamada endocitose mediada por receptor. É um processo de englobamento de partículas também, tá? Partículas que se ligam a receptores de membrana. Receptores de proteína de membrana são proteínas específicas de membrana, muito parecidas assim com o anticorpo, tá? Inclusive no desenhozinho aqui eu representei ele aqui com a forma de Y igual ao anticorpo, tá? É parecido assim nesse aspecto, tá? Então está aqui a membrana plasmática em azul e um receptor de membrana, certo? Tem os receptores lá da membrana virados aí pro lado de fora da célula. Muito bem. O LDL é uma lipoproteína transportadora de colesterol. As células do fígado, os hepatócitos, precisam de colesterol para produzir bile. Eles precisam de colesterol. Então o colesterol está no sangue, só que em pequena quantidade. Muito pequena quantidade. Tá? Então o que acontece? A célula precisa de colesterol. Ah, bom, mas espera aí, você tem muito pequena quantidade. Ao invés de falar o sujeito com colesterol alto, né? Colesterol alto quer dizer colesterol acima do normal. Tá? Mas não é quantidade gigantesca. Tá? A quantidade de colesterol no sangue é muito baixa, certo? Então, você imagina lá a célula do fígado precisando pegar o colesterol e tem pouquíssimo colesterol no sangue. Então, o que que faz? O LDL, que transporta o colesterol, liga no receptor. Fica ligadinho lá. Daí um tempo, outro LDL liga em outro receptor. Daí um tempo, outro LDL liga em outro receptor. Então, daí a pouco, eu vou ter vários receptores com o colesterol. Esses receptores são proteínas de membrana, eles se movimentam na membrana, lembra do mosaico fluido, e vão todos para uma mesma região da membrana. Vão todos para uma mesma região da membrana. Essa parte de dentro deles aqui, ó, vai interagir com algumas proteínas de dentro da célula, que não vou detalhar isso aqui agora, tá? Vai interagir com algumas proteínas e vai puxar a membrana para dentro da célula, formando isso aqui que a gente chama de depressão, tá? Então tem uma proteína aqui em volta que vai fazer essa alteração, vai puxar, né, a membrana aqui para dentro. Então você vai ter uma depressão revestida por uma proteína aqui fora, tá? E aí vai fechar aqui em cima, ó, você vai ter uma vesícula, um endossomo, igual o fagossomo e o pinossomo. Então com o LDL dentro da célula. O que a célula vai fazer então? Vai retirar, vai remover, né, esse colesterol para poder usar esse colesterol. Vai aproveitar o colesterol, no caso da célula do fígado, vai produzir a bile, etc. Tá? Então, isso que é a endocitose mediada por receptor. Tá certo? A substância sendo endocitada prende no receptor, os receptores se ajuntam graças à propriedade do mosaico fluido, ocorre uma depressão na membrana e eles são englobados e aquela substância então vai ser aproveitada, vai ser utilizada. E depois disso, os receptores que sobraram inteiros aqui, ó, são devolvidos para a membrana. É a reciclagem dos receptores, tá? Eles são reciclados, eles podem ser usados muitas vezes, tá? É uma forma da célula economizar, né? Porque isso é uma proteína, produzir proteína gasta energia e tal, então ela vai reciclar esses receptores, tá certo? Então isso é a endocitose mediada por receptor. Bom, e o outro transporte ativo importante aí, bomba iônica, né? Que é o bombeamento de íons, né, gente? Sais minerais através da membrana. Eventualmente, pode ser transportado outras moléculas, tá? Glicose, por exemplo, pode ser transportado gastando energia. Mas geralmente é bombeamento de íons, daí o nome bomba iônica, certo? Daí o nome bomba iônica, ok? Bomba de bombeamento, viu, gente? Não é de explosão, não bomba atômica, bomba iônica, não, isso não. Bomba de bombeamento, tá? Então, o exemplo clássico, né? Se você pegar 10 livros de biologia aí, 11 vão dar esse exemplo, né? É a bomba de sódio e potássio, que acontece em todas as nossas células e é importantíssimo, principalmente em célula nervosa e célula muscular, porque tem a ver com a excitabilidade dessas células, assunto que a gente vê em outra aula, tá? Mas está aqui a bicamada lipídica, o lado de fora com os carboidratos, o lado de dentro e tal. Gente, fora da célula tem sódio e potássio, dentro da célula tem sódio e potássio. Fora da célula predomina sódio, dentro da célula predomina potássio.
Ah, por quê, professor? Nossa, vocês fazem umas perguntas complicadas, né? Vocês são danados. Mas vamos lá. A célula precisa de mais de potássio. Potássio é um ativador de enzimas. Então a célula precisa muito de potássio. Tá? Agora, para compensar cargas elétricas, ela joga o sódio para fora. Do lado de fora tem muito sódio. Tá? É uma forma de compensação. Tá? Então quer dizer que as cargas elétricas lá de fora e lá de dentro da célula são iguais? Não, são iguais não. Tá? Existe uma diferença de carga elétrica. Certo? Mas essa diferença deve-se a outras razões. O sódio e o potássio, né, eles têm que ter essa divisão, essa partição aí, justamente para esse problema da carga elétrica das células não ser prejudicado. Certo? Quando estudar lá célula nervosa, célula muscular, nós vamos ver aí a importância disso. Tá? Bom, então tem muito potássio dentro da célula, a célula precisa de mais de potássio. Então a célula pega potássio lá de fora o tempo todo. Ué, mas lá fora tem pouco, aqui dentro tem muito. Como é que o potássio entra? Vai de onde tem menos para onde tem mais? Gastando energia. Por isso que é transporte ativo, gente. Tá? Porque o que você esperaria é o potássio ir de dentro para fora. De onde tem mais para onde tem menos. Né? Mas não, o potássio é bombeado. Existe uma proteína de membrana que funciona igual aquelas portas giratórias de banco. Né? O potássio entra e, ao mesmo tempo, o sódio sai. A proporção não é essa, não, mas por enquanto está ótimo. Tá? Entra potássio, sai sódio. Tá certo? Então, mantém uma grande quantidade de potássio dentro da célula. Tá? E, para compensar, uma grande quantidade de sódio lá fora, gastando energia. Tá? Gastando energia. Ok? Então, isso é a bomba de sódio e potássio. Ô, professor, eu vou trocar esse negócio tudo. Não vai, não. Facinho, ó. A bomba é uma proteína, usando energia, ela pega o potássio, põe o potássio para dentro, pega o sódio, põe o sódio para fora. Então, para você guardar, potássio penetra, P com P. Sódio sai, S com S. Tá? Esse é o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Tem bomba de cálcio nos ossos, tem bomba de iodo na tireoide, que joga iodo dentro das células da tireoide. As células da tireoide são ávidas, adoram o iodo, tá? Precisam dele para produzir o hormônio. Tá certo? Pra você ter uma ideia, fora da célula da tireoide e dentro da célula da tireoide, tem uma diferença de 40 vezes a concentração de iodo. Quer dizer, tem 40 vezes mais iodo dentro da célula que do lado de fora, e mesmo assim o iodo é bombeado para dentro. Essa diferença pode chegar até 80 vezes. Tá? Então o iodo da tireoide é bombeado fortemente com gasto de energia para dentro das células da tireoide. Não sei se eu falei hipófise, tireoide, por favor. Tá? No estômago tem bomba de H+, e Cl- para produzir o ácido clorídrico. Tá certo? Então fique esperto, tem várias bombas aí. A mais famosa é a bomba de sódio e potássio. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora das diferenciações da membrana plasmática. Tá? Diferenciações da membrana. Olha, muita gente fica imaginando que a membrana é lisinha. Não é. A membrana muitas vezes tem modificações, né, na sua forma, tá? E são chamadas então de diferenciações. A gente costuma exemplificar com a célula que tem mais diferenciações, que é a célula absortiva do intestino, tá? A célula absortiva intestinal. Essa célula absortiva intestinal chamada enterócito, tá? Enterócito, né? Entero, intestino, citocélula, tá? É a célula absortiva do intestino. Bom, então o enterócito, o que ele tem de interessante, né? Aqui em cima passa o alimento. Aqui embaixo passa o sangue. Não é esse azul não, tá, gente? O vaso sanguíneo estaria mais para baixo aqui. Esse azul aqui é chamada membrana basal que tem debaixo dessa célula. Mas o sangue está logo aqui embaixo, vaso sanguíneo. Então o alimento, ele tem que atravessar a célula e ir para o sangue. Tá certo? Então a célula intestinal tem que fazer isso, absorção de nutrientes. Agora, o alimento podia passar entre as células, não pode não. Porque no seu intestino tem alimento, mas tem bactéria também, bactéria causa doença inclusive. Imagine se a bactéria passasse entre as células e fosse para o seu sangue. Infecção generalizada, tá? Então, não pode deixar passar nada aqui entre as células não, tá?
e tem que absorver alimento e passar para o sangue, certo? Então aí nós temos as principais diferenciações da membrana. Essas dobras aqui em cima, microvilosidades, aumentam a superfície, né, gente? Aumentam a área de absorção, tá certo? E aqui embaixo, essas dobras, pregas basais, não são tão nítidas como as microvilosidades, mas aumenta a superfície também, para esse nutriente que entrou aqui ser jogado no sangue. Tá? Agora, entre as células, nós vamos ter mecanismos principalmente para unir as células. Então, olha essa regiãozinha aqui, ó. Olha com detalhe, vou marcar aqui, ó. Olha com detalhe essa regiãozinha, né, aqui em cima. Tá? Então, aqui, ó, tá ampliada aqui do lado. Certo? Isso aqui é microscopia eletrônica, super ampliado, tá? As microvilosidades, aqui, tá vendo? As microvilosidades, super ampliado. A membrana, ó, membrana, separando as células. Então, vocês vejam que aqui em cima, tá? Bem aqui em cima, as membranas se fundem. Fusão de membrana. Passa nada aqui no meio. Bactéria, passa nada, tá? Chamada zônula de oclusão. Mais embaixo elas estão um pouquinho separadas, zônula de adesão, tá? Um pouquinho mais separadas aqui e depois mais separadas ainda, tá? Então isso aqui é uma diferenciação de membrana. Desmossomo. O que é desmossomo? Proteínas do esqueleto de uma célula, proteínas do esqueleto de uma célula, proteínas do esqueleto da outra célula, prendem-se em estruturas aqui no meio, como se estivesse grampeando uma célula na outra. Tá? Como se estivesse grampeando uma célula na outra, naquele ponto. A zona de oclusão, a zona de adesão, dão a volta na célula, como se fosse um cinto. Agora aqui é um ponto, tá? Desmossomo. Citoesqueleto, esqueleto celular de um lado, proteínas de um lado, proteínas do outro, se prende aqui grampeando uma célula na outra, mantendo as células unidas. Interdigitações. Uma membrana dobra, a outra membrana acompanha, certo? A outra membrana acompanha. Então aí você tem a adesão, né, dessas células, união forte aí dessas células, tá? Devido ao dobramento aí, às interdigitações, tá certo? Então isso ajuda uma célula a prender na outra, tá? Esses dobramentos, e aumenta também a superfície de troca de material entre duas células, tá? Então essas são as principais diferenciações de membrana. Existem outras? Existem, tá? Se você olhar aí, você vai ver nos livros aí na internet também, você vai ver uma modificação de membrana interessante, onde as proteínas porosas de um lado se alinham com proteínas porosas do outro lado, tá? Criando poros de comunicação direta entre as células, tá? Chamado de gap, né? Gap, uniões tipo gap, tá? Gap, uniões tipo gap. E nessas uniões, então, o que vai acontecer? Íons, sais minerais, podem passar diretamente de uma célula para outra, tá? Podem passar diretamente. É uma diferenciação de membrana interessante também, muito interessante, aliás. Inclusive no coração tem muito, tá? No coração tem muito desmossomo, tem muita interdigitação e tem muito gap, tá? Essa junção aí que permite troca de íons de uma célula para outra diretamente. Então, resumindo aí, ó, microvilosidades, cá em cima, ó, aquela mesma região, tá, gente? Aquela mesma região que eu mostrei aqui em cima, tá? Só que agora tá pegando, a próxima imagem está pegando um desmossomo, tá? A próxima imagem pegou um desmossomo também. Então, aqui, ó, as microvilosidades lá em cima, só adiantando uma conversinha aqui, vocês estão percebendo esses riscozinhos aqui para dentro da microvilosidade? Isso aí são proteínas do esqueleto da célula que dão sustentação a essas microvilosidades, tá? Só adiantando essa história aí. Então, microvilosidades aumentam a superfície de absorção. O que a gente chama de complexo unitivo é a união, a zona de oclusão, a zona de adesão, olha aí, ó, membranas fundidas, zona de oclusão, membranas mais separadas um pouquinho, certo? Zona de adesão, certo? E o primeiro desmossomo que aparece, tá? Zona de oclusão, zona de adesão e o primeiro desmossomo é o chamado complexo unitivo, mantém a união ali em cima da célula, tá? Você está vendo então os desmossomos, aqui embaixo, né, um desmossomo, né? Aí tem as fibras aí
do esqueleto, de um lado e do outro, fica parecendo bigode de gato, né? De um lado e do outro. As interdigitações não estão mostrando aqui adesão e aumento do perfil de troca, prega basal, aumento do perfil de troca lá embaixo, né, na célula, tá? Mas, gente, não é toda célula que tem todas essas diferenciações, não, tá? Conforme eu falei, a célula intestinal a gente usa como exemplo, porque tem muitas dessas. A célula do coração tem mais o quê? Desmossomo, interdigitação e gap, tá? Célula da pele nossa tem muito desmossomo, tá? Para manter as células da pele unidas, né? Para elas não se soltarem, tá? Então, isso varia aí de um caso para o outro. E, finalmente, chegamos aí na parede celular, que é um reforço. Gente, eu gosto muito de chamar a atenção isso aqui, porque já vi muita pegadinha em prova em cima disso. É um reforço, é um extra, tá? Existe a membrana plasmática e, por fora, o reforço, que é a parede celular, presente em alguns tipos de célula. Tem função de delimitação também, proteção mecânica, porque ela é grossa, né? Protege contra impactos mecânicos, e proteção osmótica, que eu acabei de falar aí, da osmose das células vegetais, aí, que as células não arrebentam por causa da parede celular, né? Por ser mais espessa que a membrana plasmática, ela é visível ao microscópio óptico. Então, cuidado, membrana plasmática não é visível em microscópio óptico, só microscópio eletrônico, tá? Aí, parede celular dá para ver no microscópio óptico, igual essa imagem aqui embaixo, é microscópio óptico, aqui do lado é microscópio eletrônico. Aqui é microscópio óptico, né? Você percebendo aí, ó, nitidamente a parede. Você está vendo membrana plasmática aqui não, tá? Aqui você está vendo em parede, tá certo? Bom, e aqui no microscópio eletrônico, uma técnica especial, né, de 3 dimensões, que é o microscópio eletrônico de varredura, a célula foi cortada, o conteúdo extravasou, e você vê então a parede das células e algumas coisas que sobraram lá dentro, né? Então você vê direitinho, é a parede grossa e a parede celular, tá? A membrana dá para ver aqui, gente, tem uns pedacinhos de membrana aqui se soltando aqui, ó, dá para ver, mas não é o objetivo dessa imagem, não é ver membrana não, tá? A composição química da parede celular é variável, nas plantas, principalmente celulose, por isso que é chamada parede celulósica, nos fungos, quitina, que é um polissacarídeo nitrogenado, né? Agora, alguns fungos aquáticos têm celulose, tá? Nas bactérias, mucopeptídeo, peptídeo glicano ou mureína, a mesma coisa, que é uma mistura de carboidrato e proteína, tá? Peptídeo glicano, mucopeptídeo. Parede celular de bactéria é complexa, tá? Se você precisar aí, procure aqui no canal a aula sobre Reino Monera, tá? Que lá fala sobre a estrutura de bactéria, e fala um pouquinho mais sobre a parede celular de bactéria. Bactéria gram positiva, bactéria gram negativa, lá fala sobre isso, tá? Procura aí no canal Reino Monera, tá? Bactérias, ok? Você vai ter um pouquinho mais de detalhes sobre isso aqui. E nas algas a composição é variável, celulose, pectina, algina, substância que só existe em algumas algas, não é algina, e até sílica, né? Quartzo, areia, né? Com componente parede celular, tá? Então é bastante variável a composição. Mas cuidado para não chamar tudo então de parede celulósica, tá? Parede celulósica na planta e algumas algas, tá certo? E alguns fungos aquáticos, tá certo? A bactéria não é celulose, é mucopeptídeo, certo? Bactéria é mucopeptídeo, mistura de carboidrato e proteína, certo? Muito bem, gente, aí ficamos aqui, né? Muito obrigado a vocês aí por ter assistido aí essa aula, tá? Espero que aproveitem bastante. Dúvidas ou sugestões, postem aqui no comentário, tá certo? Muito obrigado a vocês, até a próxima então. Abração.